Meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Hoje eu guardo o propósito de fazer um comentário a respeito da empatia. Jesus Cristo e empatia. Lendo esta obra, Jesus Cristo, o maior psicólogo que já existiu, eu achei por demais importante compartilhar com vocês aquilo que eu li no final deste livro. A nossa falta de habilidade em lidar com o poder, com os nossos recursos. Como filho de Deus, nós herdamos do Pai o poder de criar. Nós herdamos do Criador todos os recursos para que nós possamos contribuir, ajudar, colaborar. Mas nós não somos hábeis em usar os nossos recursos. Nós temos sede de poder, mas um poder ilusório. Meus irmãos, certa vez eu me deparei com uma resposta que para mim foi útil, a fim de demonstrar para mim que a maioria dos seres humanos aqui na Terra tem muita dificuldade em lidar com o poder. Uma resposta que serviu como símbolo para demonstrar que nós, na maioria das vezes, temos sede de poder. Certa vez alguém me perguntou: você sabe por que quase todo pobre gosta de ter um cachorro? À época, não sabendo o que responder, depois de um tempo, este colega me respondeu: o pobre geralmente tem vontade e geralmente tem um cachorro para ter a quem mandar. Quando nós temos a quem mandar, nós matamos a sede de poder. Geralmente o pobre, não tendo a quem mandar, ele acha por demais útil ter um cachorro para ter a quem mandar. Será que nós temos assim tanta sede de poder? Esta resposta só cabe a você. Nós precisamos olhar para nós e perceber se lá, no ímã de nossa alma, nós temos sede de poder. Não que o poder seja mal em si mesmo. É necessário que tenhamos sede. É bom que tenhamos sede de poder. É bom que assim seja. O problema maior do ser humano é que nós nos escravizamos às ilusões. Nós alimentamos conceitos equivocados acerca do poder. Escravizados à nossa mente egóica, a maioria dos seres humanos aqui na Terra não sabe usar os seus próprios recursos. A maioria dos seres humanos aqui na Terra não sabe usar a sua capacidade de criar. Não é a primeira vez, várias vezes eu compartilhei com vocês e hoje compartilho novamente um ensinamento contido no livro No Mundo Maior. André Luiz, o Benfeitor Espiritual, obra esta psicografada por Francisco Cândido Xavier. Meus irmãos, no capítulo Preleção de Eusébio, este benfeitor espiritual, ele deixa bem claro que a maioria das pessoas aqui na Terra, sim, tem sede de poder. Este benfeitor espiritual, de certa forma, nos ensina que não somos hábeis em lidar com os nossos próprios recursos,
com a nossa capacidade de criar. Nós não somos habilidosos em lidar com o poder. De forma egóica, não sabemos usar os nossos recursos e o perigo é enorme, porque continuamos tendo sede de poder. E quase sempre, meus irmãos, não sabendo lidar com o poder, nós gostaríamos que os outros fossem como aquele cachorrinho que diante de nós abana o rabo e se põe à nossa frente, vidrados diante da nossa presença, idolatrando-nos. Meus irmãos, nós sabemos que existem vários tipos de poder aqui na Terra. O poder temporário, a este me refiro. Beleza física, por demais valorizada aqui na Terra, o poder financeiro, o destaque intelectual e, é claro, nós não podemos esquecer o poder político. Com este nós, principalmente com o poder político, nós temos muita dificuldade em lidar. Quem tem nas mãos o poder político tem a capacidade, desfruta da capacidade de mandar e ser compulsoriamente obedecido. E nós percebemos de forma clara que a maioria esmagadora dos políticos, daqueles que usam do poder político, eles gostam de ser obedecidos como aquele cachorro atende o seu dono. Eu acho por demais importante este nosso canal. Para mim é um prazer, é com honra que eu compartilho com vocês ensinamentos. Por quê? Revivendo o Evangelho de Jesus Cristo, nós aprendemos com o Messias, com o Mestre dos Mestres, com o Salvador. Jesus Cristo nos ensinou o caminho do poder verdadeiro, aquele poder que perdura, o poder que transcende, aquele que transcende os nossos interesses rasteiros. Não por acaso, a mulher samaritana, ao lado do poço, reconheceu nestas palavras diante de Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não sinta mais sede. Senhor, dá-me dessa água para que eu não sinta mais sede. Quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, ocorre verdadeira transformação. Nós procuramos de outra forma saciar a sede de poder. E, paulatinamente, nós vamos aprendendo a viver e também, de forma pontiaguda, a usar bem os nossos recursos. Nós percebemos de forma clara, e o autor espiritual neste livro, Jesus Cristo, o maior psicólogo que já existiu, nós percebemos que com Jesus Cristo o poder pessoal decorre de uma ligação amorosa com os semelhantes, com os outros, a resultar em algo muito maior do que a nossa excelência individual, egoística. Em verdade, nós percebemos que o poder não nasce, o poder real, ele não nasce dentro das pessoas. É claro, nós herdamos do nosso Pai todos os recursos, mas o poder verdadeiro é uma força, pelo menos este o pensamento defendido pelo autor.
O poder real é uma força criada entre as pessoas. O dia que nós, como povo, nos conscientizarmos do nosso poder, unidos, nós venceremos toda e qualquer dificuldade aqui na face da Terra. Nós sabemos que os governadores, os imperadores, até mesmo os metacapitalistas estão quase sempre aqui na Terra interessados no poder que desaparece quando o ser humano faz a viagem para o plano espiritual. Nós percebemos que aqueles que exercem o poder temporário aqui na Terra, eles se encontram escravizados à concepção egóica do poder. Jesus Cristo, por outro lado, nos apresentou o poder atemporal, o poder que transcende. O Messias estava interessado neste poder que transcende a morte, mas que também é eficaz, muito eficaz aqui na Terra. Portanto, é verdade que se nós ficarmos atentos, se nós nos conscientizarmos acerca do nosso poder como povo, nós iremos perceber que nós iremos enfrentar todas as dificuldades. Neste livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, o autor Mark Baker, ele nos traz um ensinamento maravilhoso logo no final do livro, no capítulo 10. Neste capítulo, este autor, este escritor, Mark Baker, ele nos ensina mais ou menos assim, nestas palavras. O poder que exercemos sobre os outros pode ser inebriante, mas o seu efeito é temporário. Jesus Cristo teve na vida a experiência sempre satisfatória de alcançar o poder com os outros. E aqui eu faço um paralelo entre o poder sobre os outros, em relação à nossa sede de mandar e ser obedecido, o poder sobre os outros e um poder com os outros. Jesus Cristo nos apresentou o caminho do poder com o semelhante. Segundo o autor, agora, continuando, ele defende: Jesus Cristo sabia que a pessoa verdadeiramente poderosa, ela está muito mais interessada nas pessoas do que na política. Para Jesus Cristo, o verdadeiro teste do poder pessoal não reside em controlar os outros, mas em lhes dar poder. Em lhes dar poder. De minha parte, meus irmãos, eu digo com outras palavras: nós somos verdadeiramente poderosos quando nós conseguimos fomentar e aflorar o poder pessoal de todos. Apontar, fomentar, favorecer os recursos que todos nós herdamos do nosso Pai. Todavia, a mente egóica, ela tenta nos escravizar. E para isso ela usa de todos os meios para que nos vinculemos a tudo e a todos para o controle sobre os outros, sem qualquer propósito de servir o semelhante, longe de qualquer meta, objetivo de materializar a excelência do ser humano. Nós chegamos ao ponto de nos vincular a tudo para controlar os outros e até mesmo nos vinculamos às religiões,
não para aprender a amar o semelhante, mas para escravizá-lo. Não para aprender a usar a compaixão e a empatia, mas para controlar o nosso próximo. Em geral, meus irmãos, e neste ponto eu destaco que eu sempre me fiscalizo nesse sentido se o meu propósito é ajudar ou controlar. Mas, em geral, nós nos tornamos religiosos para materializar a nossa arrogância, para materializar o nosso autoritarismo. Apresento para vocês o perigo e o desafio da mente egóica. Como religiosos, de certa forma e de forma bem clara, equivocada, nós encaramos a religião como um conjunto de regras, um conjunto rígido de regras a controlar os outros, não com o objetivo de libertá-los. Repito mais uma vez, como defende o autor Mark Baker, talvez por isso Jesus Cristo passou muito pouco tempo em lugares religiosos. Com minhas palavras, talvez por isso Jesus Cristo passou muito pouco tempo nos templos. Jesus sabia e ele sempre procurou nos ensinar que a empatia é o segredo do verdadeiro poder pessoal. A empatia, como defende o autor deste livro, é uma atitude de interesse, uma postura de acolhimento, uma postura de acolhida. É a empatia que possibilita o verdadeiro entendimento. Quando existe uma verdadeira empatia, o resultado é transformador. Compartilho com vocês essa mensagem para que nós olhamos fundo, mergulhemos em nós mesmos. Como colocar em prática, como usar os nossos recursos herdados por Deus. É necessário que usemos os nossos recursos. É indispensável lidar com o poder. Quanto mais se evolui, mais nós influenciamos os outros, talvez até sem usar uma palavra. É necessário nós abraçarmos esse propósito de usar os nossos recursos como algo transformador aqui na Terra. Mas fiquemos atentos se nós não estamos nos deixando escravizar pela mente egóica, que procura usar tudo para controlar os outros, longe do propósito de servi-los. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Que assim seja.